sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então o nosso conteúdo de história, falando um pouquinho aí sobre a colonização portuguesa na América. Ah, professora, mas a senhora já falou sobre a colonização portuguesa na América, então vamos voltar a esse assunto, né? Continuar falando um pouquinho desse assunto. Na última aula nós falamos sobre a colonização espanhola e inglesa na América. Como é que foi aí a colonização espanhola e inglesa? Sabemos que tiveram processos diferentes, mas as duas tiveram muitas conquistas, assim como a colonização portuguesa também, né? As duas aí, elas tiveram no caso, a inglesa, a colonização inglesa, teve a sua exploração mais tardia. Já os espanhóis e os portugueses, eles iniciaram a sua colonização no nosso continente um pouquinho aí mais avançado. Então a gente vai saber um pouquinho mais de como foi a colonização portuguesa na América. Vamos lá. Colonização aí inglesa na América foi o nosso último assunto, só para relembrar para vocês, né, de como que se deu aí, no caso de maneira tardia, devido às situações externas, como a Guerra dos 100 Anos e também as questões internas, a Guerra de Duas Rosas. Foi um assunto aí que nós vimos durante a nossa última aula, né? A religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo, foi o assunto que a gente viu também. Aí nós vamos ver a colonização portuguesa na América, o nosso assunto de hoje. O que essa imagem ela está retratando? Ela está retratando a primeira expedição dos portugueses, chegando, qual era o objetivo deles? Catequizar as pessoas, catequizar os indígenas, né? E as pessoas que se encontravam aí no continente americano. Então está apresentando aí, no caso eles estão colocando, né, uma bandeira oficial mostrando que é uma cidade no qual as pessoas seriam catequizadas, ok? Crise do comércio com as Índias. Então a gente vai ver como que se iniciou esse processo aí de colonização na América, né? Como é que foi? Sendo que no comércio, na exploração portuguesa, eles basicamente tinham uma exploração muito grande, muito rica com as Índias. A troca de mercadorias era grande, mas ocorreu um período em que muitos outros exploradores, eles também estavam aí chegando às Índias, então não tinha, os portugueses, eles estavam vendo que não tinha espaço mais para eles, né? Porque outras colônias estavam também fazendo essa exploração. E aí ele vai destacar o seguinte, que em março de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, uma esquadra ela é formada por 13 navios. Partiu de Lisboa com a tripulação de 1.500 homens, entre nobres, funcionários da corte, padres, marujos, soldados e degregados, né? Que no caso vai relacionar os escravos. Assim, portugueses tomavam posse das terras que lhe foram asseguradas pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha. Carta do cronista de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei português. Vamos lá. Então, o que a gente tem que entender? Que a partir do momento em que os portugueses eles viram que o comércio nas Índias não estava trazendo tanta riqueza, claro que no início eles prosperaram bastante, existia sim muita riqueza, mas depois, com a chegada de outras pessoas, outros exploradores, colonizadores, a questão comercial entre no caso da Índia e Portugal, ficou menos favorecido, então não tinha tanto espaço para eles. E aí eles viam antes disso que as terras brasileiras elas não eram assim
tão para ser explorada, até porque eles iniciaram com o pau-brasil, a exploração do pau-brasil. Aí eles viram o seguinte, no caso o continente americano, não vamos explorar tanto assim, porque a gente já tem o nosso comércio com a Índia, então a gente vai deixar de lado. E aí, a partir do momento em que eles viram que a questão comercial com a Índia estava em crise, eles começaram a ver vantagem no continente americano. E aí se deu o processo aí de exploração e colonização do nosso continente. E aí nós vamos ler agora a carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei português. Vendo do mar o sertão, nos pareceu muito grande, porque ao estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, a perder de vista. Até agora não podemos saber que haja aqui ouro, prata ou alguma coisa de metal ou ferro. No caso, era a exploração que eles tinham, né? As trocas comerciais que eles tinham. Nem vimos, porém a terra em si tem um ótimo clima, frio e temperado. As águas são muito infindas e esta terra é tão graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará em razão das águas que tem, né? No caso, quando ele vai falar assim, essa terra é tão graciosa aí que, querendo aproveitá-la, tudo dará em razão das águas que tem. Então, o que ele está dizendo? Que eles vão vasculhar, observar que outras coisas tem, porque não era só o ouro, a prata que eles buscavam, mas também as especiarias. Lembra que eles também plantavam e vendiam aí especiarias, né? Produtos para temperos, entre outras coisas. Então eles iam ver se, já que as terras não tinham nem ouro e nem prata, mas se o solo ele for fértil, ótimo para plantar, também vai servir para eles. Então, a carta aí do Pero Vaz de Caminha ao rei português. Aí nós temos a imagem, né, do Francisco Pizarro, que foi um dos grandes marcos aí no período de exploração. Ele estava à frente aí à questão da colonização. Aí eu destaquei o seguinte aí no livro de vocês, que ele vai falar que a primeira iniciativa da coroa portuguesa em relação ao nosso território foi determinada a vida da expedição, né, a reconhecer o litoral. Então eles estavam ali conhecendo como é que era. Assim, em 1501, Gaspar Lemos liderou uma expedição em 1503. Gonçalo Coelho comandou a segunda entre 1516 e 1526. Chegaram aí duas outras expedições sob o comando de Cristóvão Jacques, né? Cristóvão Jacques foram enviadas com o objetivo de proteger a costa brasileira de possíveis ataques estrangeiros. Então, no caso, a exploração deles se deu primeiro de reconhecer o local, viu como era bem diferente dos ingleses e dos espanhóis que já chegavam, queriam negociar, não conheciam, né? Então foi bem diferente aí. Aí nós temos a crise do comércio das Índias, que eu introduzi para vocês, né? O motivo pelo qual eles começaram a ver as nossas terras aí de outras maneiras. Aí essa imagem tem no livro de vocês também. E vai destacar o seguinte, que a cidade de Goa, no atual território da Índia, ficou sob o controle português por mais de 400 anos. Tornou-se a capital do Império Português na Índia, região de intensa importância econômica. Então, era um dos locais, né, onde se localizavam aí a coroa portuguesa. Outro ponto que foi destacado também, que a descoberta de ouro e prata pelos espanhóis em suas colônias na América estimulou aí a monarquia portuguesa a intensificar a procura por metais em sua colônia americana. Como estava dividido, né, o Tratado de Tordesilhas dividiu Portugal e Espanha, Portugal ficou com
o litoral na parte oeste, e aí na parte leste ficou com a coroa espanhola. Como a Espanha, nas suas terras, foram encontradas ouro, Portugal também imaginou que em suas terras havia ouro também. Aí os portugueses eles precisavam fazer uma escolha. Ou concentrava recursos na manutenção de suas posições nas Índias, o que mostrava cada vez mais complicado pelas outras colônias, ou iniciavam a colonização na América a fim de buscar riquezas minerais e preservar os territórios da ameaça estrangeira. Qual foi o que eles escolheram? Com certeza foi a segunda opção, né? Explorar aí o nosso continente, ok? Essa foto aqui ele vai retratar os contatos, os escambos e as feitorias que os portugueses faziam no nosso continente, né? Quando a gente fala aí em escambo, que é a troca de mercadorias, feitorias, ou seja, as suas colônias, ficavam algumas pessoas responsáveis pela coroa portuguesa a fim de organizar a sociedade e as cidades também. Então, tudo isso aí estava relacionado à colonização portuguesa. Então, feitoria, né? Era um núcleo fortificado de ocupação portuguesa, cercado por palicaças de madeira ou de pedra, e era administrada por um feitor escolhido pela coroa para administrar ali toda a área ocupada pelos portugueses, ok? E aí ele vai continuar, né? Para explorar o território brasileiro foram organizadas as feitorias e os vários pontos aí no litoral. Nelas, os portugueses armazenavam os produtos extraídos da natureza, das matas brasileiras. Quando as reservas de madeira de uma região terminavam, os portugueses se deslocavam para novas áreas aí para fazer a exploração, o que provocou sérios danos ambientais em parte da Mata Atlântica. Não só isso também, a questão aí dos indígenas, né, do conflito entre os indígenas também ocorreu aí, foi devastador. Era o início da exploração predatória das riquezas naturais do Brasil aí por Portugal. Então, essa daí foi o início da exploração portuguesa em nosso continente. Para casa vai ficar as páginas 17, 20 e 22 aí de história, ok? Páginas 17, 20 e 22 de história. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e hoje a gente vai voltar, né, ao capítulo 5 direitinho, que fala sobre tecnologia e inovação, páginas 4 e 5. Vou retomar um texto que eu já tinha falado sobre ele para vocês. Hoje eu vou falar mais esmiuçadamente para que consigam fazer atividade de interpretação. Então vamos lá? Ó, o texto que eu tô falando está localizado lá na página 4. Vamos dar uma lida nele então. Lá no ano de 1973, a pessoa chamada Martin Cooper changed the world. Ele mudou o mundo. Although he didn't know it yet. Embora ele não soubesse, não tivesse se ligado nisso, que ele ia mudar o mundo, né? Cooper and his team at Motorola, the communications company, created maybe the only thing that runs the lives of business professionals and teenagers alike. Tá falando que a pessoa, esse senhor chamado Cooper, e o time dele da Motorola, que é uma empresa de comunicação, criou talvez a coisa que una aí a classe de pessoas trabalhadoras profissionais de negócios com os como é que eu posso dizer, teenagers, adolescentes, a galera mais jovem que ainda não tem aí o seu emprego, vamos dizer assim, formação nem nada. Então ele criou um tipo de coisa que pode ser manuseado pelas pessoas igualmente, que se chama the cell phone. It was the size of a brick and wasn't commercially sold for another
decade. Esse tá dizendo o seguinte, né, que ele foi comercialmente vendido, não foi esse tamanho, porque o primeiro que saiu foi esse enorme, do tamanho de um tijolo, e ele não foi vendido por mais do que uma década, é isso que quis dizer. Então foi vendido por pouco tempo, acredito que foi feito logo em seguida, né, um outro tipo de cell phone que fosse menor, porque realmente, além de grande, ele era um pouquinho pesado. Então vamos mais adiante. Fala também, né, que teve o primeiro que saiu, na verdade, tá bem aqui, tá no livro de vocês, tá aí na página 4, que fala sobre tecnologia que já tinha sido criada pelo rival da Motorola, que é o tal de AT&T, que fala que, na verdade, as chamadas eram adaptadas para o carro, então só conseguia falar por telefone dentro do carro, mas o Cooper, ele não ficou satisfeito com isso, tanto é que está dizendo aqui: Cooper wanted people to have freedom to talk on the phone away from their cars. Então ele queria que as pessoas fossem livres para poder se comunicar por telefone fora dos seus carros. So in reaction, he and Motorola embarked on a project to create a more portable device. Então ele embarcou num projeto com a Motorola para que criasse algo portátil, que conseguisse sair do carro e falar livremente. Então aí a Motorola está dizendo que gastou aí mais do que em torno de 3 meses, né? Página 5 agora. Motorola spent 3 months building a prototype for a portable mobile handset that Cooper publicly demonstrated in April 1973. Então, ele demonstrou isso em abril de 1973. Se demonstrou, gente, ele apresentou o que foi que ele construiu durante 3 meses com a Motorola. The company's first commercial cellular phone, the Dynatec, que went on sale 10 years later. Então, ele está falando aqui que essa loja que vendeu na promoção 10 anos depois desse investimento aí, esse protótipo que foi criado por ele. E pasme, gente, né? Cooper agora ele tem 81 anos, né? Que fundou um outro tipo de coisa, um outro tipo de empresa que trabalha com cellular networks, que são, né, redes de celular, smart antenna and wireless communication. And he and his wife are also inventors. Eles inventaram um tipo de tecnologia simplificada aí para celulares adaptados para pequenos locais, assim, citizens, tá bom? Então, assim, é uma pessoa, gente, que teve um sonho, que pensou lá na frente, que não ficou aqui, poxa, criaram algo legal na empresa, né? Algo bacana que pode ser utilizado dentro de um carro. Ele pensou, nossa, mas seria muito bom falar fora do carro, sem essa necessidade de estar dentro do carro. Então ele ficou satisfeito quando ele criou o primeiro, que era só um tijolo, o tamanho do tijolo, vamos dizer assim. Não, ele queria algo melhor. Então ele mais o time dele durou 3 meses para que fizesse algo melhor ainda. E ele não parou, né? Ele com 81 anos conseguiu abrir outro negócio com outras perspectivas. Então, assim, ele é um exemplo a ser admirado por várias pessoas, né? Até porque a criação dele influencia a nossa vida até hoje. Então é sobre isso que é esse exercício de vocês. Antes de mais nada, eu quero que vocês observem isso aqui que já foi resolvido em aula anterior. Por quê? Porque eu tenho 2 falsas aqui que no exercício de hoje vocês vão ter que reverter isso. Já que está falando algo que não é verdadeiro, vocês vão passar essa frase para a afirmativa. Então, isso aqui não tem nada a ver, vocês vão passar ela para a real, para a verdadeira, tá? Então, só analisando, que diz que foi inventado por uma pessoa brasileira, e já a letra C está dizendo que era tão grande quanto a palma de uma mão, quando que um tijolo é maior do que a palma da nossa mão, né, gente? Então, vamos lá. Na página 5, né, vocês vão marcar aí, número 3, que está falando em que seção do jornal você encontra esse tipo de texto,
Culture or jobs, na cultura e trabalho. Science or technology, ciência ou tecnologia. Cities or latest news, as cidades e as últimas notícias, né? No caso seria ali ciência e tecnologia, todo mundo sabe, estamos falando sobre inovação. 4. Aí vem, na verdade, vem a 4 que vocês vão corrigir aquela letra B e a letra C. A letra B falava que foi um inventor brasileiro, quando a gente sabe que não. It was invented in 1973 by Martin Cooper. Então, não, nada a ver com brasileiro. C. Tava falando que era tão grande quanto a palma da mão. Então, vocês vão fazer assim. It was as big as a brick. Que era tão grande quanto um tijolo. Gente, essa expressão as big as, tão grande quanto. Então, essa estrutura aí, eu acredito que muita gente já conhece. Embora o livro de vocês não expliquem, eu estou dizendo o que significa e espero que futuramente a gente consiga praticar melhor isso, tá? Essa estrutura aí com outros adjetivos, não só com big. Indo mais adiante, a gente tem na página 5 ainda, né, as questões para responder. Letra A. In 1973, Martin Cooper changed the world. Do you agree with that? Why? No ano de 1973, Martin Cooper mudou o mundo. Você concorda com isso? Por quê? Eu acredito que a maioria de vocês vão concordar com a resposta que eu coloquei. Embora seja a resposta pessoal, gostaria muito que vocês aparecessem no plantão para a gente falar sobre isso. As respostas pessoais são importantes e bacanas de compartilhar. Mas eu coloquei algo que eu penso que vocês vão concordar. I think so. Eu acho que sim. I agree with that because people use cell phone all day nowadays. Eu concordo com isso porque as pessoas utilizam o celular o dia inteiro nos dias de hoje. Ou seja, o que eu quis dizer com isso, que utilizam o dia inteiro? Gente, hoje a gente paga a conta pelo celular. Hoje a gente descobre onde fica localizado o que a gente quer, alguma loja, alguma coisa, a gente joga no Maps, no celular, e ele vai no GPS e pronto, a gente chega onde a gente quer. Hoje em dia a gente tem entretenimento, né, na palma da nossa mão, tem jogos online, tem rede social para você interagir com as pessoas, você pode fazer videochamadas, então realmente é uma coisa que se você não colocar um limite de tempo para utilizar, você acaba perdendo esse limite e se brincar passa o dia inteiro, um pouco até perigoso se tornar um vício. Já a letra B, vamos lá? Why do you think the text says Martin Cooper created maybe the only thing that runs the lives of business professionals and teenagers alike? Lembra da parte do texto que eu falei para vocês que ele criou algo que pode igualar o uso aí tanto das pessoas, né, que trabalham com negócios profissionais quanto dos adolescentes que não pegaram nenhum tipo de trabalho ainda? Algo que une as idades, né? O que? O celular. Você concorda com isso? O que você pensa sobre essa frase que estava dizendo lá no texto? Então vamos lá. Mais uma vez eu tentei fazer algo bem compreensível para vocês aqui como resposta. Se você tem a sua resposta, tranquilo. Eu gostaria muito de ver também no plantão, tá? I think the cell phone was an important thing because it makes our lives easier. Eu penso que o celular é algo muito importante porque torna a nossa vida mais fácil. Eu já liguei com a praticidade. Ao invés de eu enfrentar uma fila na lotérica, eu posso pagar pelo meu aplicativo do banco. Né? Se eu não sei onde fica determinada coisa, se eu não sei o telefone, hoje em dia é muito raro alguém encontrar uma lista telefônica. Joga na internet, coloca o nome da empresa que você quer contatar, que daí vai aparecer o número lá. Fácil a gente resolve. Então, tornou a nossa vida bem mais fácil. A letra C. How do you think our contemporary world would be without Cooper's invention? Essa aqui eu peguei do meu sobrinho. Gente, ele vai fazer 9 anos. Eu fui lá, expliquei para ele o que o texto estava falando. E aí eu perguntei dele, e aí, como é que você acha que seria o mundo hoje, sem celular? Ele pensou e me respondeu. A resposta dele eu passei para o inglês, olha só. I think people would be more healthy and do more things like sports or activities. E ele ainda foi além, ele deu exemplos.
Então, o que ele quis dizer com isso, né? Eu penso que as pessoas poderiam ser mais saudáveis e fazer mais coisas como esportes ou atividades físicas, porque ele já ligou, né, a pessoa viciada em eletrônicos, não só de celular, ele já fez essa ligação com a tecnologia no geral, e aí ele acha que são pessoas acomodadas, que não fazem muito exercício, que ficam no celular o dia inteiro, perdendo seu tempo, ao invés de estar cuidando da sua saúde e fazendo atividade física, que é bem melhor, né, galera? Assim, bem melhor nesse sentido pra gente, tá? Claro que a gente tem que ver o celular como uma ferramenta que vai tornar nossos dias mais fáceis. Mas só que hoje, vamos ser sinceros, é difícil viver sem celular. E ele imaginou um mundo mais saudável, um mundo mais feliz, praticando esportes e atividades. Porque ele é uma criança de 9 anos. E vocês? O que vocês pensam sobre isso? Como seria a vida de vocês sem o celular? Não estou falando sem a tecnologia, porque a gente tem computador, tem tablet, tem outras coisas. Sem celular, como seria a vida de vocês hoje? Seria mais saudável? Seria melhor? Seria pior? Gostaria muito de ouvir vocês. Espero que apareça no plantão, porque esse foi o tema da aula de hoje e, como vocês perceberam, não tem muita atividade assim de resposta certa ou errada, mas resposta pessoal, coisas para refletir e debater com vocês. Eu espero encontrá-los na próxima segunda. Eu estou com saudade e a gente se vê, galera. Bye, bye! Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui a professora de ciências para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Então hoje nós vamos falar sobre as principais forças que estão na página 13, 14 e 15 do livro didático. Coloque a data de hoje, dia 19/8/2020. Então vamos lá. As principais forças, olha só. Inúmeras forças atuam sobre os corpos e objetos em várias situações cotidianas. Pelas leis de Newton, é possível compreender como essas forças surgem e quais as suas principais implicações quando atuam sobre os corpos. Temos ali força gravitacional, que é o homenzinho, mostrando a setinha caindo para baixo ali. Força aplicada, né, o homem empurrando ali o carrinho. Força de arrasto, força elástica, força magnética e força de tensão. Hoje a gente vai falar sobre a força gravitacional, que é a força-peso. Olha só, o que essa força diz? É uma força de atração gravitacional que, em geral, um planeta realiza sobre corpos que estão em sua superfície. É simbolizada por Fp, F de força, P de peso, e sua unidade de medida no SI é o Newton. Beleza, vamos lá. Peso é o nome dado que recebe a força gravitacional que atua sobre os corpos, como que estão na superfície terrestre. Trata-se de uma força elementar do universo de natureza gravitacional, que surge entre qualquer corpo que tenha massa. A gente vai diferenciar hoje o que é massa e peso também. Se torna perceptível quando envolve, no mínimo, um corpo de grande massa, que é o planeta Terra, né? Como o planeta Terra. Aqui temos uma imagem. Essa força, peso, ela é direcionada para o centro da Terra. Então, digamos que nosso continente aqui, ele ficasse para baixo aqui no globo. Mesmo assim, a gente não iria cair no espaço por causa dessa força que está ali no meio do planeta. Então, independente de onde a gente esteja aqui, se a gente estiver para baixo, para cima, não importa. A força gravitacional, ela vai puxar ali os corpos, né, como se fosse para o centro ali do planeta. Isso que proporciona a gente poder ficar em pé hoje em cima desse planeta aqui, no caso é o planeta redondo, né? Bom, a força-peso que atua sobre um corpo na superfície de um planeta depende da massa do corpo e da aceleração gravitacional do planeta. Vamos já ver o que é isso aí. Olha só, quanto maior a massa ou a aceleração da gravidade, maior o peso. Assim, a intensidade da força-peso pode ser, olha só, força-peso, temos uma formulazinha. A força-peso em Newton vai pegar a quantidade da massa em quilograma vezes a aceleração da gravidade, né? Aí temos uma informação importante, olha só, na Terra
A aceleração gravitacional média é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Só que muitas vezes ela é arredondada para 10. Então é pegar essa numeração e essa aceleração aqui e multiplicar pela massa. Digamos aqui, temos um exemplo aqui na frente, olha só. A massa da moça lá, se for 50 quilos, no caso ela tá medindo ali a massa dela, não é o peso. Porque o peso, ela é isso, a aceleração vezes a massa. Isso é o peso em Newton, tá? O que a gente vai na balança e vai medir? Nosso peso. A gente fala, vou lá na farmácia, vou ver quanto eu estou pesando. Isso está errado, na verdade você vai medir a sua massa. O peso, na verdade, ela vai estar aproximadamente a 500 newton, porque ela vai pegar a massa, 50 quilos, e vai multiplicar por 10, que é quase 10 ali arredondado, a aceleração da gravidade da Terra. E o que vai ser de fato o peso dela vai ser aproximadamente 500 newton. Então, quando fala de massa e peso, tem diferença. Quando você vai ver lá os seus quilos, na verdade você está vendo a sua massa corporal. Assim de outros corpos também. Aí a gente vai falar agora sobre a força normal. É uma força de contato que em geral atua entre corpos sólidos. Essa força é simbolizada por Fn de força e N de normal. E sua unidade nesse é o Newton também. O que é isso? Bom, todo o corpo na superfície da Terra, ele está submetido a uma força-peso vertical que vai puxar para baixo ali, né? A intenção é puxar para o centro da Terra, aquela força-peso que a gente acabou de ver. Só que todo corpo sólido, ele sobre uma superfície provoca uma força de compressão e, consequentemente, recebe uma reação denominada normal. Isso faz com que a pessoa fique em equilíbrio, ela consiga ficar em pé. A gente vai ter aqui outro exemplo também. Olha só, temos um livro em cima da mesa ali e uma mulher sentada. Eles estão sofrendo ali a força-peso, a gravidade da Terra. O livro, olha só, ele permanece em repouso porque as forças que atuam sobre ele, normal e peso, se equilibram, mas elas não formam par ação e reação. Não confundam isso com ação e reação, tá? Ó, quando alguém senta no banco, uma força normal também é responsável pelo equilíbrio de força. Então, essa força ela vai proporcionar que a pessoa fique ali em equilíbrio, ela não caia, tá? Isso aqui que fala sobre a força normal no caso. E por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai dar dando continuidade aos outros tipos de força. Então, até mais!